E aí galera, tudo bem? Bom, vamos lá, lançando mais um vídeo aqui, principalmente para comentar, eu acho que 4 notícias muito importantes que estão rolando ontem, entre ontem e hoje, fim de semana. Primeiro falando sobre os absurdos que a gente tem observado na nossa sociedade, né? Foi o caso do idoso e cadeirante, deficiente físico, foi assaltado por 2 moleques numa moto para levar, seja lá o que for dele. O outro caso é o débil mental que disparou os tiros no açougue lá em Maringá, e inclusive já está preso. E o outro caso que está aparecendo muito na mídia é com relação à professora que foi agredida pelo aluno de 15 anos de idade. Está com o olho fechado, etc. Teve realmente uma agressão muito enfática. Então vamos lá. O que a gente pode tirar por trás disso tudo? A mídia está dizendo, né? O idoso assaltado, que olha que absurdo. É um absurdo, é lógico que é um absurdo. Mas isso aí acontece todo santo dia e não é noticiado. Seja com idoso, seja com deficiente, entendeu? Seja com quem quer que seja. Isso é o nosso dia a dia. Essa é que é a grande verdade. Então não é uma surpresa. Pegaram porque como existe uma imagem, vamos aproveitar e vamos divulgar a imagem. Não é? É muito melhor você fazer um negócio desse. Com relação ao açougue, você imagina, o cara, um débil mental, para mim só pode ser encarado como um débil mental. O cara, devido ao péssimo atendimento que ele encara, entendeu? Não estou discordando dele, porque realmente a prestação de serviços no Brasil, a qualidade de serviço é a pior possível. As pessoas aqui no Brasil, há muitos anos, têm uma filosofia de fazer apenas o necessário, de nunca buscar a excelência. E isso é um lado que eu não quero discutir aqui nesses vídeos, até porque a minha ideia depois é fazer um canal com a mentoria estratégica de alta performance, comentando exatamente os casos de negócios, casos comerciais, casos de exemplos de vida e etc, etc. Então eu não quero dar esses parâmetros, tirar esses parâmetros ou puxar essa madeira para essa brasa, para essa fogueira. Mas você pensa bem, o cara, porque foi mal atendido, entrou no carro, depois de ser atendido, depois de concluir a aquisição do frango que ele comprou, entrou no carro e disparou 6 tiros em direção ao comércio. Pelo amor de Deus, gente. Você vai dizer o quê? O cara que levanta, que não rasga dinheiro, que não come merda, né? Vamos colocar dessa forma. O cara não sabe quais são os riscos que ele está assumindo a partir do momento que ele dispara uma arma de fogo em direção a um comércio com clientela dentro. Dizer hoje, a gente vê na notícia que o advogado está dizendo, não, porque ele tentou mirar, o atirador tentou acertar a televisão de cachorro, que são aquelas máquinas de assar o frango que a gente conhece como televisão de cachorro. Quer dizer, veja bem que tipo de valor, como é que as pessoas, a vida vale tão pouco, o respeito pelo próximo é inexistente, a consideração pela sociedade, pelo bom convívio da sociedade, a busca pelo bom convívio na sociedade está completamente anormal. Então, gente, pelo amor de Deus, até para encerrar essa linha de raciocínio, vamos ao caso da professora que foi agredida. Graças a Deus, na internet, com o advindo da internet, as pessoas hoje não precisam depender de uma mídia televisiva ou de jornal para poder se informar. Né? Porque antigamente, sem a internet, você tinha uma visão local. Você era muito mais guiado apenas pelo que era publicado, o que era transmitida a informação seletiva para aquele local que você convivia, porque era muito difícil você, por exemplo, normalmente antes do advento da internet, as pessoas sequer tinham interesse ou viriam uma notícia que está acontecendo pelo mundo, na Inglaterra, seja na França, seja lá onde for.
Você entendeu? Então, o que acontece? Com o advento da internet, além da quantidade de informação, porque antigamente o problema que nós tínhamos, antes da internet, era o problema de obter informações. Hoje, com a disponibilidade e com a quantidade de informações que você tem, graças à internet, o problema que se tem hoje é você ser capaz de filtrar a qualidade da informação que você está recebendo. Então, eu quis dizer isso porque, falando da professora que foi agredida, você percebe que hoje já começou a surgir na mídia. Ontem, a primeira reação que a gente tem, porra, como é que um moleque de 15 anos de idade agride um professor que tem a figura, pelo menos que a minha geração tinha, era de respeito, de temor, mas principalmente de respeito pelo professor, porque ele estava ali para ensinar a gente, para trazer conhecimento para a gente, para transformar a todos nós em formadores de opinião, em seres humanos capazes de conviver em sociedade, com um mínimo de orientação cultural, para que futuramente, na hora de você escolher a faculdade ou a carreira que você quisesse seguir, você tinha o básico da informação para poder exatamente se manifestar e decidir por conta própria. Então, é óbvio que, com relação ao adolescente, eu não posso dizer que ele esteja certo. Ele não vai estar certo. Porque se fosse o meu filho, graças a Deus, essa é uma hipótese que não existe, é inexistente. Entendeu? Esse é um denominador comum nulo. Ele realmente não existe a menor hipótese, que eu tenho certeza absoluta que meu filho nunca iria fazer um negócio desse. E se porventura ele viesse a fazer, eu tenho certeza que ele muito bem sabe que tipo de consequência ele iria ter. Não só para a vida dele, como dentro de casa. Porque graças a Deus ele teve educação, teve orientação, e é para isso que a gente tem filhos. Eu, como pai, eu tenho por obrigação, na minha concepção, de educar o meu filho, de conversar, de orientar ele da melhor maneira possível, para que ele aprenda, acima de tudo, a respeitar o próximo, independente de quem seja. Seja homossexual, seja oposição política, seja o deficiente, seja qualquer for. O limite dele vai até onde inicia o direito da outra pessoa. Essa é a regra básica do convívio entre sociedade. Então, hoje a gente percebe que a mesma professora que foi agredida, que eu estou dizendo aqui, não justifica, ela simplesmente, da mesma forma, eu digo o seguinte, ela colheu o que ela plantou. Por quê? Não é porque é o Bolsonaro ou porque é o Dória, é porque é qualquer outro ser humano. A partir do momento que ela vai na rede social, na página do Facebook dela, para parabenizar e agraciar o cara e a mulher, ou seja lá quem for, que deu as ovadas, que jogou o ovo na outra pessoa como forma de protesto, que deu ovada no peito do Bolsonaro como forma de protesto, é o mesmo tipo de pessoa que diz que é uma manifestação cultural de arte, aquela débil mental em São Paulo, que cagou na foto do Bolsonaro. Não é porque é o Bolsonaro, podia ser a mãe dela, o pai dela, podia ser você, podia ser eu. Mas pelo Bolsonaro ter ideias e defender o que ele acredita, não é um preconceito? Ah, não, porque foi uma manifestação de oposição, é uma manifestação cultural. Porra, desculpa a expressão, gente, mas você quer saber? Condeno a atitude do adolescente. É errado, deveria ser melhor orientado, mas com relação à professora, eu lamento, minha querida, mas você colheu o que você vem plantando. Porque hoje, com a internet, não adianta você imaginar que na vida real, fora da rede, você pode ser uma pessoa, agir de uma forma que ninguém vai saber o que você está fazendo, quem está distante de você não tem acesso, e na rede você ser outra totalmente diferente. Não, você automaticamente, é isso, inclusive eu educo e oriento os meus filhos com relação a isso. Comporte-se na internet da mesma forma que você se comporta quando você abre a porta da sua casa.
para falar com qualquer pessoa. Seja coerente nas suas atitudes. Porque existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que as pessoas acreditam ou pensam que você seja. E caráter é o que realmente você é o que você tem. Então esse é o grande problema. Se ela, por acaso, eu não sou aluno dela, graças a Deus meu filho também não é aluno dela. Porque pelo tipo de pessoa que ela demonstra ser na internet, e agora se fazendo de vítima, eu não vejo nenhum lado positivo de que uma pessoa dessa poderia beneficiar na educação do meu filho, ou agregar valor à educação do meu filho. Pelo menos o meu filho. Eu falo de mim, não sei quanto a vocês que estão assistindo. Mas ela simplesmente colheu o que ela plantou. Porque você incentivar e parabenizar quem tem uma atitude agressiva com outra pessoa, seja atacando o ovo, seja cuspindo, seja xingando, seja ofendendo, seja lá o que for, está propensa a passar pelo mesmo tipo de experiência. É porque o grande problema que ela tem é que ela acreditou que ela pode incentivar, ela pode, um idealismo, uma ideia, ela pode fazer as pessoas, ela pode beneficiar ou incutir ideias nos adolescentes, a quem ela educa, mas que isso nunca vai atingir. Está aí, o resultado é esse. Está errado o aluno, na minha opinião estão errados os pais que não deram educação suficiente para que o filho respeite a figura do professor, que é uma das profissões que mais sofrem no Brasil, que mais são desrespeitadas no Brasil, mas em contrapartida está errado a professora. Porque esse tipo de atitude, essa incoerência de querer incentivar a agressão a outras pessoas, mas não querer que ela seja atingida, isso é o que a gente está cansado de saber. E eu identifico isso como grande problema dessa nova geração, que é o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, até para vocês entenderem, quem não sabe, é o seguinte: o analfabeto funcional não é o analfabeto que não sabe escrever, que não sabe ler. O analfabeto funcional é aquele que não tem capacidade de interpretar um texto, de poder subtrair do que ele da informação que ele está tendo, o que é benéfico para ele ou não. Quer dizer, é o famoso, na nossa geração, era o Maria vai com as outras. Mas com essa nova filosofia do politicamente correto e etc, 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 as pessoas estão muito preocupadas com o rabo alheio, mas ninguém olha o próprio rabo. Então, eu sei que esse vídeo vai dar até uma conotação um pouco de desabafo, mas eu acho que é muito importante, se a minha ideia, meu projeto é exatamente dar uma opção de referência para que as outras pessoas tenham, diferente do que está por aí sendo divulgado, eu me achei na obrigação de fazer isso. E só para acrescentar mais, procure se informar a respeito de uma lei que foi agora, parece que passou, não sei se foi pela Câmara ou pelo Senado, com relação a cortes de gastos com relação às Forças Armadas. Tem 2 dias já, pelo menos eu vi na televisão, 2 dias uma matéria do comandante militar da Amazônia dizendo que o quanto é necessário para poder patrulhar e manter o mínimo de fiscalização nas fronteiras do nosso país, entendeu? E estão querendo até tirar isso. Você não vai ter condições. Gente, sem querer teoria de conspiração, pensa o seguinte: a educação está uma desgraça no Brasil. Os valores da nossa sociedade estão completamente perdidos. A gente vê as pessoas querendo oferecer aspirina porque você está com febre, mas não estão nem aí em combater o porquê que você ficou doente. Qual foi o vírus que causou isso? Ninguém pensa numa vacina. As fronteiras do Brasil estão aí, expostas e abertas. Venezuela é um povo tão perto de nós, que está passando por tanta dificuldade e amplamente divulgado
que o plano de governo dele, primeiro, desestabilizaram a educação, depois desestabilizaram a economia, tomaram como poder, porque, vamos lá, o Maduro não é um cara pobrinho. O Maduro não está passando fome. Os aliados do Maduro não estão passando dificuldade. Agora, e o resto da população que pensa diferente? A gente vai começar a ter problemas, e já está tendo problemas no norte do Brasil, por causa dos refugiados. Por um lado, é claro que a gente tem que pensar, pô, se a gente puder dar apoio a essas pessoas, é aquela tal história de come dois, comem três, né? Que pelo menos a minha geração foi educada assim. Agora, da mesma forma, que tipo de problemas isso vai causar no nosso país? As nossas fronteiras estão abertas. As forças armadas estão sofrendo cortes e cortes e cortes e cortes, estão começando a desaparecer. A força policial, que é maior desrespeito que a nossa sociedade tem para com os policiais. Não estou dizendo que são todos honestos. Em todos os setores da nossa sociedade existem as exceções. Todos eles. Agora, desrespeitar, do jeito que está sendo desrespeitado, julgar porque ele está fazendo o trabalho deles. Gente, vamos parar para pensar. Que tipo de... Será que existe alguma intenção por detrás disso tudo? Eu acho que está chegando na hora da gente se levantar, de começar a exigir, pelo menos nós que somos pais, que não ocupamos cargos de poder e tudo mais, começa dentro de casa. Que tipo de valor você quer? Não eduque o seu filho a fazer o que ele sente vontade. Mostre para ele que aonde está o limite dele é exatamente onde começa o limite da outra pessoa e vice-versa. Respeitar idoso, respeitar o próximo, respeitar as mulheres, respeitar os homossexuais. Por que não? A homossexualidade existe desde os primórdios. Não tem que existir o preconceito contra a suposta minoria. Essa minoria é tão antiga quanto. Casamento gay. Se a igreja, obviamente, os preceitos da igreja, que rezam a igreja, os valores morais da igreja, não permite, ok, a gente aceita. Agora, da mesma forma, pensa no seguinte, o LGBT e não sei o quê, porque tem que ser a favor do casamento gay. Gente, se dois homossexuais ou duas homossexuais resolverem constituir uma vida juntos, uma escolha, opção deles. Por que eles são diferentes de nós, heterossexuais, etc., e não têm direito aos mesmos direitos que nós temos? Está aí a construção do preconceito. É jogar um contra o outro. Eu tive a minha vida inteira contato com vários homossexuais, várias lésbicas. Já tive a curiosidade pô, ainda mais no Rio de Janeiro, Copacabana, ali os Arcos da Lapa, de conversar com travesti, de ver travesti. Todo caso tem exceção. Você não tem que ter preconceito, conviver, qual é o problema? O que a pessoa decide fazer entre quatro paredes, ou decide escolher para a vida dela, que não venha a afetar o relacionamento e o convívio da sociedade, o que a gente tem que se meter na vida deles? São pessoas tanto quanto capacitadas como nós. Porque o sexo, a opção sexual, porra, dizem aí, eu não pesquisei, nem quis me informar, porque realmente isso é uma coisa que não me interessa, porque não me afeta. Se o meu vizinho, se o cara é lá do outro lado da cidade, se o cara no outro... Se o cara deseja, fez a opção, escolha sexual dele para poder
ser feliz, que seja feliz. Agora, da mesma forma, se ele construiu uma vida junto com o parceiro dele ou com a parceira dela, conquistou patrimônio, por que não? E quer adotar, gente, por que não? Por que não? É aquela tua história, o muçulmano, o judeu, o budista. São todas religiões, cada um acredita no que quiser, desde que mantenha-se um denominador comum de bom convívio entre nós da sociedade, entre nós seres humanos. Vamos parar de comprar ideias e comprar um produto de crise e caos. Só existe a crise e caos quando você não tem um ambiente controlado. Esse ambiente controlado tem que ser controlado por nós, não pelos outros. Até aproveitando a oportunidade, é o mesmo caso do Gilmar Mendes. Um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele dizer que pela lei ele não entende que houve conflito. Porra, o cara é padrinho de casamento de um. O outro que ele liberou é cliente do escritório onde a esposa dele trabalha. Você vai dizer que não tem conflito? Não quer se meter em confusão? É tão fácil, tem tanto juiz por aí. Tanta gente querendo trabalhar, tanta gente querendo produzir positivo. Então vamos pensar nesses pontos, galera. Vamos escutar muito, vamos comprar essa ideia só do que está sendo transmitido, não, porque todas as situações, em qualquer tipo de situação, existem sempre dois lados da moeda. Porque se existe uma oposição, existe uma pessoa que pensa diferente de você. Agora, por que ele chegou, ou ele pensa diferente de você, qual foi o raciocínio, ou os exemplos, ou as referências que ele utilizou para ele chegar à conclusão dele, de repente ele só teve acesso a uma informação que não é a mesma que você teve. Então, é para isso que serve o diálogo. E a gente está tão carente de diálogo, né? Vamos lá, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me desculpem pelo suposto desabafo, mas eu queria exatamente deixar aí para vocês poderem raciocinar e pensar, pelo menos nesses exemplos hoje que estão aí rolando nos últimos dias. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado aí pela presença. Até mais.